Diga lá, pessoal, eu sou Cícero, vulgo CR, e hoje eu estou aqui com Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro é o dublador, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marco Ribeiro, sou o autor, desenhista e roteirista do Mestre dos Mundos HQ Digital e também mexedor de Photoshop. Muito de vez em quando. Muito de vez em quando, todo dia. Exatamente. E a gente vai falar sobre o aplicativo que mudou, ou melhor dizendo, editou o mundo. Ai, cara, esse programa vai ser cheio desses trocadilhos, né? Mas vamos lá. Cara, vamos começar do início pra gente entender melhor. Mas enfim, o Photoshop foi criado em 1987, por Thomas Knoll. O Thomas Knoll, ele criou o Photoshop para uma tese de mestrado dele. Ele era engenheiro de software. Era o contexto dos novos computadores. Não era mais computador de válvula, era novos computadores como IBM. Foi nesse contexto que surgiu a IBM, né, a Apple, que fabricavam esses microcomputadores. Ele estava fazendo um software que transmitisse, eu vou usar essa palavra, não sei o termo correto, as cores em tonalidade de cinza. Olha só para você ter a noção de como esse programa é antigo. A primeira versão desse programa era para transmitir cores de tonalidade de cinza. Só que ele descobriu esse software, a tese de mestrado não teve como objetivo a criação do Photoshop. A tese de mestrado era outro objetivo, entende? Era outra coisa, ele descobriu sem querer mesmo, sabe? Entendi. Como diversas coisas, né, que foram descobertas sem querer. A penicilina, o bombril. Mais uma descoberta ao acaso. Reza a lenda que sim. A palha de aço foi uma descoberta por acaso, né? Eu também posso estar dando uma canelada. Olha só, cara, eles fizeram tudo isso em um computador. Olha só esse supercomputador, cara, o Macintosh 2. Macintosh, cara, o famoso Macintosh. E eles desenvolveram tudo isso aqui, né? E na época eles não chamavam de Photoshop, eles chamavam de display. Na época que eu falo, é o ano de criação, que é em 1987. Ele era contra a comercialização do Photoshop, só que o irmão dele desenvolver o Photoshop como um aplicativo, entende? Aplicativo, não é os apps de celular. Tô falando dos aplicativos de computador mesmo. O irmão dele... Só pergunta, você tá perto de uma torcida do Flamengo? Pois é, tá rolando alguma coisa aqui na rua. Deixa eu ver. É isso aí, torcida do Flamengo. Não sei do que se trata. Fogo! Dá-lhe fogão! Está aí. Ei, bota aí teu celular no meio da rua. Hoje tem Vasco e Flamengo, é um clássico carioca. Cara, como não tem Maracanã, o pessoal tá gritando na rua. Muito normal. Cara, eu vou te falar uma coisa. Nesse ano, eu quero deixar isso... Eu sei que isso não tem nada a ver com o tema do nosso podcast, talvez eu corte, mas nesse ano eu lavei minha alma, pude ver o Ceará metendo 2-0 no Flamengo. Eu também ficaria feliz. Cara, você ficaria feliz porque tu é Vasco, imagine eu. Não, Vasco o quê? Tá maluco? Eu sou fogão, pô. Eu sou rebaixado com orgulho. Foi mal, cara, foi mal. Pô, que isso, que absurdo. Então, o que isso tem a ver com o nosso podcast? Eu até me perdi agora. Culpa do Flamengo, sempre atrapalhando os outros. A culpa é do Flamengo, cara. Não tem dúvida. Tem que mudar isso aí, sem dúvidas. Mas, voltando aqui ao assunto, o irmão dele, o John Knoll, ele era a favor da comercialização e do desenvolvimento do software. O irmão dele, ele é o que tinha o tino pra negócios, né? Ele não estava interessado em nada, ele queria só ver onde estava o dinheiro, pelo visto. Exatamente. E, cara,
deu certo. Em 19 de fevereiro de 1990, a Adobe lançou o Photoshop. Dessa vez não como display, como era antigamente, né? O primeiro nome do Photoshop. E sim, como Photoshop, né, cara? Ele começou chamado display, é isso? O Photoshop começou com o nome de display? Sim, começou. Eu falei, cara. Não vou te culpar porque o Flamengo estava atrapalhando a gente. Mas, cara, vamos falar agora um pouco das tecnologias. O Photoshop trouxe algumas tecnologias muito inovadoras para a época. Ele foi aperfeiçoando conforme o tempo foi passando. Mas vamos falar das tecnologias bases, das ferramentas bases, né, cara? Temos o pincel e borracha, temos a área de seleção, o degradê, manipulação de luz e sombra, correção de cor, camadas, criação de textura e efeitos visuais. Que, cara, a gente pode colocar os efeitos visuais como a junção de tudo isso. Porque tudo isso serve para fazer os efeitos visuais, né? É diferente, né? Um Paint da vida não tem camada, é só pincel, basicamente, né? Pincel e tubo de tinta, é só isso. O que o Paint é. Eu não posso nem comparar com o Paint, porque eu já fui direto pro Photoshop. Eu não passei nem pelo Paint. Cara, você tem mais experiência que eu nisso, então. Cara, deixa eu contar uma história. O Paint, ele é bom sim. Ele ainda é bom, só que você tem que saber... É muito parecido em pintar em tela. Ah, interessante. Eu digo que é muito parecido em pintar em tela, porque tela não tem a camada. A camada da tela é o quê? Normalmente, quando você pinta em tela, a camada da tela espera de secar e pinta a sombra depois. No Paint, eu já vi tem muito vídeo bom no YouTube de caras que desenham desenhos hiper realistas do Paint mesmo. Eu vou até deixar um vídeo de um cara desenhando o Papai Noel no Paint, que ficou muito foda, cara, porque não parece que foi desenhado no Paint, parece que é uma fotografia mesmo. Mas engraçado, o Paint, ele existe até hoje e ele não tem camada ainda? Não. Será que hoje em dia não tem camada? É mesmo? Não, hoje em dia não tem camada. O que tem camada? Ele é pra quem quer aprender na veia. Inclusive, eu comecei a desenhar... o famoso Roots, né, cara? Que faz o Photoshop, na minha opinião, é camadas, área de seleção. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. O Photoshop ele dá uma possibilidade de você ser mais minucioso, né? Ser mais detalhado. Ter mais controle também. O Photoshop permite você ter mais controle do que você está fazendo. Você pode errar e exatamente você erra em uma camada, você não erra na outra. Entendeu? Aí depois você vai fazendo flats, né, nas camadas. Conforme você for acertando, você vai juntando as camadas. É uma coisa que é muito mais você tem muito mais controle do erro. Eu, por exemplo, no meu trabalho como desenhista, eu uso o Photoshop mais como uma borracha mesmo, porque eu desenho no papel, escaneio e eu conserto no Photoshop. Eu também faço muito isso, tipo, eu tô querendo desenhar aqui uma coisa, só que tem um traço muito delicado e muito difícil, aí eu vou criar uma outra camada que eu posso errar nessa camada o quanto quiser. Mas só que nessa camada só que depois dessa camada eu vou lá consertando e adequando ao meu desenho, né, cara? E depois eu aperto Ctrl E, né, que é Ctrl E que junta a camada. Exatamente. Ctrl E. Exatamente. Depois eu aperto Ctrl E, tá tudo junto. Tudo junto, é bom isso, cara. Bom, a área de seleção é como se fosse você determinar, é como o nome diz, né? Você vai selecionar a área que você vai agir, né? Então, por exemplo, o Photoshop ele tem várias formas de selecionar essa área que você vai agir. Você pode selecionar, por exemplo, todas as cores vermelhas. Aí você vai usar a ferramenta de seleção chamada Magic Wand, né, a varinha de condão, que ela vai selecionar todas aquelas cores vermelhas. E aí, num toque só, você vai alterar todas aquelas cores vermelhas. Esse é um exemplo. Você também pode selecionar um objeto, né? Aí você faz o que quiser, você apaga esse objeto. Exatamente. Você pode fazer uma seleção manual mesmo, na qual você, com o mouse, você seleciona manualmente a área que você quer mexer. Você pode selecionar também através
de áreas grandes, né, com um retângulo de seleção, né, com um círculo de seleção. Existem várias formas de seleção no Photoshop. Que significa isso, a área que você vai agir. Você pode agir tanto pintando, ou então como botando um efeito de contraste, botando um filtro, né, botando um efeito de distorção. Acho que o que também denota o Photoshop como Photoshop é o degradê. É um efeito aparentemente bem simples, mas se você souber usar o degradê, você cria coisas magníficas. Bom, eu acho que no CorelDRAW ou no Illustrator, que são programas vetoriais, eles são melhores para fazer um degradê, porque eles têm mais controle do degradê. Mas eu posso estar falando isso por achismo e seja só uma questão de adaptação mesmo, né? Na verdade, eu estou falando uma coisa que na verdade é a minha experiência, né? Mas tecnicamente eu não sei por quê. Tecnicamente eu não sei. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Também tem uma função aqui que eu me esqueci. O Marcos com certeza vai se lembrar na hora, que é a função do esparadrapo. Fantástica. Essa função é sensacional. Quando essa função surgiu, eu fiquei abismado como era possível isso acontecer. Muito bem lembrado. Pra quem não sabe, o esparadrapo é quando você por exemplo, eu tiro uma foto de uma pessoa, mas tem uma lixeira atrás dessa pessoa. Aí eu quero apagar essa lixeira da imagem. O que eu faço? Eu apago a lixeira da imagem, só que fica um negócio branco do formato da lixeira, né? Não? Pra tirar esse negócio branco, eu vou ter que continuar. Por exemplo, sei lá, atrás dessa lixeira tinha um muro. Eu teria que continuar esse muro para retirar esse negócio branco. Aí eu uso a função do esparadrapo. Mas tem que saber usar o esparadrapo bem direitinho, porque senão fica uma porcaria. Exatamente. Fica realmente. Ele não cura, né? O esparadrapo não cura. Ele dá a impressão que está curando. Ele dá a impressão que não teve nada atrás dessa moça que te bate foto. Mas teve. O esparadrapo, ele é muito usado, eu creio, nesses retoques de espinha. Quando alguém tira uma foto e a mulher tem estria. O esparadrapo é usado para isso também, porque ele conserta a pele de forma inacreditável com um clique. Com um clique você apaga aquela espinha. E parece que nunca houve uma espinha ali, nunca houve uma ruga, uma marca de expressão. Uma das polêmicas do esparadrapo foi essa, né? Porque quando lançou e a mídia, eu digo revista, né? Mais impressos, blogs, começaram a usar isso, né? Cara, teve uma polêmica porque, vocês estão tirando o que é natural, né? O que é normal, principalmente porque o esparadrapo era mais usado em mulheres. Com certeza. Certo? Mas é uma função que você tem que saber usar. E tem que saber, inclusive, não só saber como usar, mas também saber quando usar, né? Exatamente, para não transformar o que você está mexendo numa aberração, né? Que já aconteceu, tem vários exemplos aí na internet também. De aberrações do mau uso desses esparadrapos. Cara, temos a caixa de texto que quase todo não é segredo pra ninguém. Agora é outra parada. Quando você sabe fazer um texto no Photoshop, é outro nível, outro naipe, né, cara? O Photoshop ele é muito bom para trabalhar com textos pequenos, né? Ele não é um programa de diagramação, então ele é bom para fazer, por exemplo, uma capa. Uma capa de um livro, de uma revista. Aí você vai trabalhar aquele texto, aí tem vários efeitos, você pode separar cada letra, né? Então ele é bom para textos com efeito, né? Ou textos curtos, porque para diagramar mesmo ele não é o ideal. Para diagramar, que eu digo, enfim, textos mais longos, né? Parágrafo, entrelinha, ele não é tão bom, né? Ele fazer complexo. Sim, eu tô entendendo. Qual é o programa mais complexo, então, para quem queira diagramar algum livro? Porque o Photoshop não é para diagramação. O Photoshop Exatamente. Não é. O bom para diagramação,
que é irmãozinho do Photoshop, eles se comunicam perfeitamente bem, é o InDesign. Sim. Mas existem outros, né? O InDesign é porque é da Adobe também, né? O InDesign. A Adobe fez milhões e milhões, por muitos anos a Adobe fez milhões, porque ela até então tinha a única ferramenta que editava foto e qualquer outra coisa, qualquer outra imagem, né? Qualquer outra imagem JPG, PNG, né? A Adobe também ganhou milhões com outros aplicativos como o Premiere, o InDesign, como você mesmo disse. Agora eu não sei eu não sei qual foi a trajetória deles. Não sei se foram todos criados na mesma época. Eu acho que provavelmente foram. Eu também não sei não, porque na verdade o InDesign era o PageMaker. Eu acho que a Adobe ela vai comprando as outras empresas. Por exemplo, o PageMaker eu acho que não era da Adobe. A Adobe comprou e transformou no InDesign. Tem um outro programa também que era um programa de animação, cara. Qual era o nome mesmo? Flash. O Flash não era da Adobe. A Adobe comprou o Flash, usou o nome Flash durante um tempo e agora mudou de nome também. Agora é o Animate. Que é um programa de animação que pertence à Adobe. Agora, mentira, só essa dúvida, cara. O Flash da Adobe é o mesmo Adobe Power Flash que rodava os jogos de navegador, era? Pois é, cara, eu nunca entendi isso. Porque tem uma diferença nessa questão do Flash Player, né? E do Flash Programa. Eu não posso responder essa pergunta, eu não sei. Essa pergunta é muito técnica mesmo, né? De quem manja de informática. Eu não posso responder a resposta. Talvez não seja nem uma pergunta muito técnica. Sim, tem a questão técnica, porque tem uma diferença entre esses dois programas, mas talvez seja uma questão mais de marca mesmo, porque não pode colocar o nome do Flash, porque já tem um programa parecido com que tem quase as mesmas qualidades e tem o mesmo nome, né? Então coloca Power Flash que tá de boa, né? Que ano passado deu seus últimos adeus. Não sabia mesmo. Muitos jogos de Flash foram extintos, porque não teve mais como, porque era o programa que fazia eles rodar e não teve mais como recuperá-los. Hoje, se você abrir um jogo de Flash, clique jogos, geração 2010, se você cresceu jogando clique jogos, saiba que hoje em dia não é mais possível. É sim, não é, eu tentei. nunca mais, eu não abri o clique jogos há 6 anos. Quando abro, tomo isso na cara. É um tapa na cara. Pá. Realmente eu não conheço clique jogos, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, né? Que senão seria mais um jogo que eu ficaria viciado. Mais um lugar que eu ficar viciado. Sabe qual era um jogo legal do Clique Jogos? Quando saiu o Detona Ralph, eles fizeram um jogo. Agora eu não sei se é um jogo. Porque o jogo era um jogo bem retrô, um jogo dos anos 80. Só que eu não sei se eles fizeram um jogo para o filme ou fizeram pirateado mesmo. Saca? Provavelmente foi pirateado pra pegar carona com o filme, né? Provavelmente. E eu jogava muito, que o nome do jogo não era Detona Ralph, era o jogo que o Detona Ralph passava. Era o Santa Felix Jr. Sensacional, cara. Era o Felix Constrator Jr. Exatamente. E é isso, galera. Acabamos o podcast. Eu tô brincando. Esse podcast tá virando podcast do Adobe, né? Enfim, a gente tá desvirtuando o assunto do podcast. Pra voltar ao tema, cara, vamos lembrar quando o Photoshop entrou no mercado, né, cara? Quando o Photoshop entrou no mercado, eu acho que a gente tem que falar isso, porque é o tema não só do programa, como também do podcast em geral, que é a entrada no Photoshop no mercado de quadrinhos. A primeira editora a usar Photoshop nos quadrinhos foi a Image. Foi assim, a Marvel e a DC, elas tinham palheta de cores. Era o tempo das palhetas de cores. Eu posso estar enganado, por favor, depois pesquisem. Parecia que a Marvel tinha menos e a DC tinha mais, sabe? Aí, cara, quando o Rob Life e o Todd McFarlane fundam a Image lá, que eu julgo que seja 97,
Editor, diga se eu estou errado ou certo, né? A Image Comics foi fundada em 1992 por 7 pessoas, não foi só pelo Todd McFarlane. Esse César é muito ignorante, rapaz. Que apresentador ignorante. Veja bem, você falando agora, eu quero retomar o ponto que você falou do degradê. Quando você falou do degradê, eu pensei na ferramenta degradê do Photoshop. Quando eu me referi que o CorelDRAW e o Illustrator são bons para fazer o degradê, eu estou falando da ferramenta de degradê. Entretanto, sim, o Photoshop ele faz o degradê sem a ferramenta de degradê, porque com o brush do Photoshop você faz um degradê belíssimo manualmente. É isso que você quis dizer com degradê, eu imagino. Então, na verdade, a Image é claramente... Dá pra ver claramente a diferença das cores da Image com essas revistas antigas da DC e da Marvel. Que as revistas antigas da DC e da Marvel, o formatinho, as cores eram chapadas. E quando veio a Image, cara, a Image era foda, porque eram revistas grandes, né? O formato era diferente, era maior, e as cores eram fenomenais, cara. Porque exatamente eles faziam um degradê, uma nuance de cor absurda. E realmente isso só era possível com o Photoshop. Eu já cheguei a ler o Nick Fury do Jim Steranko. E, cara, ele não usou Photoshop. Ele usou papel celofane. Eu acho que é o nome desse material que ele usou. Ele usou papel celofane, ele usou fotografia. E fez umas psicodélicas dos anos 70. Pra fazer o que o Photoshop faz em 1 minuto. Exatamente, é isso que eu ia falar. É legal. É clássico, mas se o Photoshop faz isso em 1 minuto, ou menos, né, cara? O Photoshop, cara, a grande parada do Photoshop é que ele consegue simular qualquer textura. Não tem caô. O Photoshop simula qualquer textura. Entendeu? E se você realmente quiser fazer uma imagem no Photoshop e camuflar que ela foi feita no Photoshop, você vai conseguir. A não ser um especialista, Caraca. Ele vai olhar e vai analisar com uma aumentando muito, ele vai falar, isso aqui é Photoshop, porque essa pincelada aqui é igual a essa. No Photoshop, as pinceladas, você tem como ver que a pincelada é igual, né? Mas se você for bom mesmo, se você quiser, se você for como posso falar? Se você for um falsificador e quiser realmente mostrar que você não usou o Photoshop, você consegue. Porque você consegue, inclusive, rotacionar os brushes e fazer com que ele faça várias texturas, várias pinceladas diferentes. Então é isso, pessoal. Caso você queira falsificar cédulas, faça isso. Use o Photoshop. Lembrando, é só uma piada. É só uma piada. Não falsifique dinheiro. Meu Deus. Quando o Photoshop chega no mercado, ele chega com tudo, cara. Tipo, a Image tava usando Photoshop, menos de 2 meses a Marvel também tava usando Photoshop, então... Exatamente. Ok. Depois de um tempo, a Marvel e a DC correram atrás pra fazer a qualidade igual da Image. Tiveram que correr atrás do prejuízo, né? Tiveram que aumentar o formato da revista, fazer acabamentos melhores. Principalmente porque a Image... a gente tem que lembrar, né? A Image ela só existe por causa de uma briga entre a Marvel, né? O senhor Todd McFarlane tava com raiva da Marvel, ficou com ela e criaram a Image. Cara, com certeza, quando eu digo os caras, eu tô me referindo ao pessoal executivo da Marvel. O pessoal da Marvel, com certeza, olhou pra eles usando programas de tecnologia de toda na época e falou: nem fudendo. Mas se eles têm, eu posso ter. Com certeza. Exato. Tiveram que correr atrás bonito, tiveram que cortar um dobrado. E é bom já ir logo comentando, assim que o Photoshop saiu, uma das as indústrias que mais se beneficiaram foram a indústria fotográfica e com as indústrias fotográficas eu me refiro também às revistas, como por exemplo Time, não é revista, mas jornais, New York Times, The Washington Post, esse só jornal grande tinha o poder do Photoshop. Era só a empresa que tinha poder do Photoshop, né, cara? A gente tem que se lembrar disso. O Photoshop nessa época não era democratizado.
Eu imagino que não, porque como qualquer tecnologia chega primeiro, é muito cara, né? Qualquer tecnologia pioneira, ela começa muito cara, depois se populariza. Eu imagino que realmente estava na mão de poucos. E eram pouquíssimos mesmo. Aqui no Brasil, eu não posso afirmar com muita prioridade, mas como eu disse, cara, o Photoshop só veio se popularizar no Brasil mesmo na década de 2000, quando todas as revistas já estavam usando Photoshop. As revistas grandes como Caras, Veja, Isto É, todas estavam usando o Photoshop. Com certeza. E eu imagino que os fotógrafos também das revistas também já tinham aderido, né, ao Photoshop. A gente entrou na era em que ser fotógrafo é também não só mexer na câmera, mas também mexer no computador, mais especificamente no Photoshop, né? Com certeza. Eu não sou fotógrafo, seria bom a gente falar com fotógrafo, mas eu imagino que, assim como não existe um desenhista que não sabe mexer no Photoshop, não deve existir um fotógrafo que não sabe mexer no Photoshop. Porque, no fundo, o Photoshop é mexer com luz, né? O Photoshop mexe com a luz, diretamente com a luz, que é a fotografia. Com certeza. O que também temos que destacar é que quando o Photoshop chega no Brasil, principalmente as revistas, elas usaram do Photoshop porque o Photoshop também tem outra ferramenta que a gente não falou, que é a de distorção. É o famoso dedinho, né? Dedinho de Deus. Dedinho da verdade. O dedinho, a ferramenta do dedinho foi muito utilizada, né? Pelas revistas para fazer charge. Os chargistas já estavam começando a usar Photoshop. Eu não sabia disso, então eles distorciam a própria imagem, eles faziam a caricatura através da própria foto do caricaturado? Tem um desenhista aqui no estado do Ceará, é um desenhista muito antigo, ele faz... Eu não sei qual é o jornal hoje que ele tá fazendo charge, mas ele fazia charge para o povo. Eu não sei qual é o jornal que ele faz charge hoje. Mas como é que ele faz? É um chargista, sabe, que critica diretamente a política em si, né? Ele pega a foto de alguma personalidade pública, um político, sei lá, ele pega essa foto, ele distorce e desenha por cima dessa foto. Distorcida. Malandrilson ele. Mas o que importa é o resultado. Eu não tenho nada contra isso. O que importa... Não, nem eu, cara. Inclusive, faço isso sim. Eu tô com preguiça de desenhar hoje. Eu digito lá alguma coisa... ou pessoa aleatória distorço, desenho, tá por cima. E eu vou confessar também que muitos cenários que eu faço nas minhas histórias, eu também copio por cima o cenário. Faço o traço por cima mesmo e eu vi que isso não é roubo. Aliás, roubo sempre mas é um roubo perdoável, porque fazem isso no mundo inteiro. Eu já vi vários mangakas que fazem isso descaradamente. Eles tiram foto, desenham por cima da foto. Por isso que no mangá os cenários são sempre incríveis. Porque é por cima de foto mesmo. Graças ao Photoshop. Agora sim, a gente tem que... É legal sim, nós como artistas fazermos isso. Mas não vamos ser tão malandrinhos assim, porque o Rob Life é o caba que copia do próprio Rob Life. O Rob Life, ele tá com preguiça de... Quando ele tá com preguiça de desenhar, eu tenho certeza, ele desenhou... Vamos supor que eu acho que ele desenhou todas as formas em que o Deadpool fica. Ele desenhou o Deadpool triste, ele desenhou o Deadpool feliz, ele desenhou o Deadpool... Então fica depois copiando. Ele fica só copiando e colando, né? Na verdade ele nem desenha, ele só copia e cola. Tem esse problema muito incrível do Rob Life, porque é verdade. Eu fui apresentado ao Rob Life como um dos piores quadrinistas do mundo. Aí eu falei, calma, cara, não deve ser tão ruim assim. Mas, cara, quando eu vi, caralho, que merda. Que quadrinista merda, mano. Bom, eu também não tenho preconceito com isso. Se ficar bom, tá valendo, né? Mas o problema dele é que fica ruim, né? O problema do Rob Life é isso. Fica muito ruim. Fica muito ruim. Agora, cara, a gente já falou aqui que o Photoshop foi importante pra indústria.
Quando o Photoshop se popularizou, ele não se popularizou por causa do preço, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele não se popularizou por causa do preço, ele se popularizou por causa da pirataria. Muita coisa no Brasil se popularizou por causa da pirataria, né? Provavelmente. Provavelmente muito mesmo, porque eu vou até dar um exemplo, não tem nada a ver com Photoshop. O filme do Tropa de Elite se popularizou por causa da pirataria, né, cara? O Tropa de Elite é um caso à parte, cara. Hoje em dia eu suspeito que a pirataria do Tropa de Elite foi um golpe de marketing. Tem gente que fala isso, né? Que vazou de propósito. Me explica como é que é essa teoria. O pessoal diz que deixaram vazar de propósito o filme, que o filme ele já estava sendo falado e tudo mais, deixaram vazar ele pra ele rodar na pirataria e, enfim, e depois o pessoal iria ver no cinema de qualquer forma. O boca a boca ia fazer o pessoal no cinema. E foi o que aconteceu. Todo mundo que foi ver o Tropa de Elite no cinema já tinha visto o pirata antes. Todo mundo viu o Tropa de Elite 2 vezes. É a mesma coisa que aconteceu com jogos como CSGO, Counter-Strike é CSGO. Mas teve muitos jogos como CS, por exemplo, que o pessoal conheceu pela pirataria. Não conheceu por causa do preço amigável. Até porque no Brasil o preço não foi muito amigável. E nunca é. Nunca é, né? Aqui realmente. Olha, a gente não vai falar sobre questões como imposto ou como taxas por cima de preço, porque a gente vai assumir a nossa leguiça, a gente não entende dessa parte, viu? Eu não sei se o Marco entende, Marco? Do que exatamente? De imposto em cima de preço, taxas cobradas. Não, realmente não sei. Não, né? Não faço ideia. A gente vai dar aqui nosso parecer. A gente não tá falando aqui a verdade universal. É só o que a gente acha. Com certeza. Cara, eu até anotei aqui, pra não falar besteira. Eu vou até ler essa parte, essa matéria. Uma parte dessa matéria. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Ó, no lançamento, a versão completa ou a Expand do Photoshop CS5 podia ser encontrada nos Estados Unidos por R$ 999, enquanto no Brasil a mesma não saía por menos de R$ 1.500. Cara, 999 não é a metade de um salário mínimo no Brasil, nos Estados Unidos. R$ 1.500 é o salário mínimo mais alguns reais a mais. É um salário mínimo e meio, né? Não, é que essa matéria aqui é de 2011. Naquela época eu não sei quanto é que tá o salário mínimo hoje, eu imagino que seja na faixa dos 1.010, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá? Por que você pegou o exemplo, o CS5? É que o CS, cara, ele foi muito popular no camelô. O CS, pra quem não sabe, é o Creative Suite. Ah. É isso. É Creative Suite. Não, é que a gente tava falando do CS agora há pouco, aí eu me confundi agora. Mas sim, o nome o Photoshop tem nome completo. É Photoshop Creative Suite. Exatamente. O meu parecer é o seguinte. A gente tem que dar duas alternativas para a pirataria. Abaixar os preços, e com isso eu vou contar também o imposto. E também, cara, outra alternativa para acabar com a pirataria, e elas têm que ser aplicadas ambas juntas, uma não tem que ser desvinculada da outra, é dar mais oportunidade no mercado, porque só o Photoshop é realmente só o único aplicativo que é usado para editar. A gente tem que colocar concorrência nesse negócio, cara. Esse é um ponto importante. O Photoshop, ele tem algumas concorrências, mas o nome do Photoshop é muito forte, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Cícero, o Photoshop em si, hoje em dia, eu não acho que ele tá caro, não. Eu não acho que ele tá caro. Realmente é porque aqui no Brasil a gente não tem muito dinheiro, né? Mas se for parar pra pensar, o Photoshop hoje em dia, ele é uma mensalidade que você paga. Você paga mensalmente um valor, e você tem um update eterno até você pagar esse valor. E você tem todo o suporte da Adobe. Pra quem trabalha com isso, recebe e ganha, se sustenta com isso, trabalha com Photoshop, e ganha um valor justo pra sobreviver, pra viver.
ele tem condições de pagar um Photoshop. O problema é que realmente aqui no Brasil tudo é caro, porque a nossa economia, todos nós estamos todos, né, no Brasil, né? No Brasil é isso. Sim, é verdade, Marcos. Eu vou diferenciar aqui os dois tipos de usuários do Photoshop. Existem o usuário amador e existem o usuário profissional. Por isso, eu não uso o Photoshop. Eu uso outras alternativas baratas de software livre, como, por exemplo, o Krita. Eu amo o Krita, porque é um programa que muito bem simula o Photoshop. Eu faço minhas HQs pelo Krita. Interessante, ele software livre? Vou conhecer, então. Vou dar uma chance ao Krita. Qual é o nome? Krita? Krita com K. Pra quem tá querendo conhecer o programa, se escreve Krita com K. E o legal é que você pode criar a sua versão do Krita e guardar pra você mesmo. Eu não sei se dá pra vender. Se você vai criar uma versão do Cícero e dá pra vender a versão do Cícero, eu não sei disso. Eu não sei. Talvez dê. Mas, enfim. Eu não vou prometer nada, não. Mas, enfim. A questão também, outro que eu gosto é o GIMP. GIMPscape. Eu acho que esse é o mais comentado. O GIMP eu já conhecia. Da área GIMP eu acho bem complicadinho de mexer. O pessoal que tá ouvindo, complicado não é que ele não presta. É que ele... é complicado. Ele é diferente do que a gente tá acostumado. Isso que eu queria dizer, Photoshop, né? Na verdade. De repente ele não é complicado, mas ele é diferente do Photoshop. E eu, como comecei no Photoshop, quando eu tentei pro GIMP, o que eu fazia no Photoshop, sem brincadeira, não tô exagerando, o que eu fazia no Photoshop em 15 minutos, eu demorava 1 hora no GIMP. Porque eu não sabia qual caminho qual caminho fazer pra chegar onde eu já sabia no Photoshop. Eu uso o GIMP. Eu sou usuário do GIMP. Eu tenho dificuldade, pra você ter ideia, né? Então confere. Mas se o cara iniciou no GIMP, ele consegue desenrolar tudo aquilo muito simples, com uma facilidade imensa. Com certeza, sim. Entende? Imagino que sim. Eu uso o Krita para fazer coisas mais artísticas, mais artesanais. Eu tô começando a usar o Krita para fazer alguma publicidade ou outra, mas eu uso o Krita para fazer coisa mais artesanal, mais artística mesmo, né? Artesanal não, porque artesanal mexe com mão, né? Agora, o GIMP não. O GIMP eu uso mais para fazer post, para fazer com propaganda, para editar uma foto. É isso, pessoal. Um grande abraço, saibam usar o Photoshop e sigam-nos nas nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo. Curta, comente e compartilhe, tanto no YouTube quanto no Anchor. E é isso, galera, valeu. Valeu, galera, abraço.